Saudações a todos, professor Fabão está na área. Na aula de hoje nós vamos aprender plano cartesiano. Se você é novo no canal, assista o vídeo até o final e se você gostar do vídeo e achar que o professor merece a sua inscrição, então se inscreva. E não só isso, deixa também um joinha, um comentário e compartilhe, que assim nós vamos alcançar mais pessoas. E roda a vinheta! Na nossa sequência de aulas sobre funções, hoje nós vamos ver o plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Onde eles vivem? De que eles se alimentam? Nem tanto, não é verdade? O plano cartesiano ele é formado por duas retas, que eu vou chamar também de eixo. Observem na tela. Essa primeira reta é uma reta conhecida, chamada de reta real. Já foi objeto de estudo em aulas anteriores. Então eu vou colocar ali, eixo X. E esse eixo ele é dividido em parte positiva e parte negativa. E eu tenho ali entre a parte positiva e a parte negativa o zero. Então, justamente em cima do zero, eu vou traçar agora mais uma reta. Essa reta ela vai ter na sua parte superior os números positivos e na sua parte inferior os números negativos. E também vou chamar ela de eixo. Esse vai ser o meu eixo Y. Observe que agora eu tenho 4 regiões na minha tela. E essas regiões são chamadas primeiro quadrante. Tudo que tiver nessa região vai estar localizada no primeiro quadrante. Tudo que estiver naquela região vai estar localizada no segundo quadrante. Terceiro quadrante e quarto quadrante. Isso é o plano cartesiano. Agora, já que nós já sabemos que eu tenho o eixo X e o eixo Y, é importante nós sabermos que eles são chamados de coordenadas. Então, o X e o Y pode ser chamado de coordenadas, onde eles também têm nomes próprios. O X é chamado de abscissa e o Y é chamado de ordenada. É comum em exercícios não vir perguntando qual é o X, mas sim perguntar qual é a abscissa. Ao invés de vir qual é o Y, vai vir qual é a ordenada. Só que agora isso você não erra mais, ok? Vamos continuar. Agora que nós já sabemos o que é o plano cartesiano, nós vamos aprender a como identificar as coordenadas de um determinado ponto. Observe aí na tela. Eu tenho aí esse ponto que está no primeiro quadrante e vou chamá-lo de ponto A, de coordenada XY. Agora eu vou encontrar qual é o valor do X e qual é o valor do Y. Como que eu faço isso? Basta eu traçar agora uma reta do ponto encontrando com o eixo X, dessa forma. Essa reta precisa ser paralela ao eixo Y e precisa formar um ângulo de 90 graus com o eixo X. Vou pegar ali o valor 3 e vou botar como sendo de X. Já encontrei o valor do X. Vou fazer a mesma coisa em relação ao valor do Y. Vou puxar uma reta em direção ao Y. Essa reta tem que fazer 90 graus com o eixo Y e ela precisa ser paralela ao eixo X. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar o 4 no lugar do Y. Bem tranquilo, não é? Vamos fazer agora o nosso próximo ponto. Esse ponto que nós já encontramos é o ponto A, de coordenadas x, y, 3 e 4, e está no primeiro quadrante. Agora eu vou fazer o ponto B, que está no meu segundo quadrante. Esse ponto eu vou chamar ele B de coordenada XY. E novamente, para que eu possa encontrar quem é o X, eu vou puxar uma reta do ponto até o meu eixo X, dessa forma. Observe que ali ela marcou justamente entre o menos 3 e o menos 4. Então ali, como está mais ou menos no meio, eu vou colocar como menos 3,5. Nessa situação, eu não vou usar vírgula para separar as coordenadas, porque eu já tenho a vírgula do meu decimal. Então, para isso, eu vou usar o ponto e vírgula, justamente para não confundir. Agora, eu vou encontrar o meu Y. Puxei uma reta do ponto até o meu eixo Y e deu justamente ali onde? No 2. Isso significa que o meu Y é 2. Eu tenho um ponto B
de coordenada xy menos 3,5 no x e o y2 que está no meu segundo quadrante. Agora vamos para o nosso próximo ponto. Eu tenho um ponto agora no meu terceiro quadrante. Esse ponto eu vou chamar de ponto C de coordenada xy, onde eu vou encontrar o valor do meu x, agora é puxando uma reta para cima. Se você observar, quando o ponto estava no primeiro quadrante e no segundo quadrante, eu puxei uma reta para baixo, sempre em direção ao eixo. Como agora o meu ponto está na parte de baixo, eu puxei uma reta para cima, sempre em direção ao eixo x. Aí eu vou encontrar o valor do x. Já achei, menos 2, está ali. E agora eu vou puxar uma reta em direção ao eixo y, que vai dar justamente no menos 3. Então, mais uma vez, quando o ponto estava no primeiro quadrante e eu queria achar o valor do y, eu puxei a reta para a esquerda. Quando o ponto estava no segundo quadrante e eu queria achar o valor do y, eu puxei a minha reta para a direita. E agora, no terceiro quadrante, a mesma coisa. Para achar o valor do y, eu puxo a reta para a direita em direção ao eixo y. Achei ali o menos 3, já coloquei ali dentro do meu parêntese. Eu tenho ali um ponto C de coordenada xy, onde o x vale menos 2 e o y vale menos 3. E esse ponto está no terceiro quadrante. Vamos para o nosso próximo ponto agora. Esse ponto eu vou chamar de ponto D, de coordenada xy. E agora eu vou identificar o valor do x desse ponto. Basta traçar uma reta para cima. Encontrei lá quem? O 5. Já coloquei como o x do meu ponto. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o y. Vou traçar uma reta em direção a y. Então, nós temos menos 4. Vou colocar o menos 4 dentro do meu parêntese. Pronto, já encontrei o meu ponto D de coordenada xy, onde o x vale 5, lembrando, também chamado de abscissa, e o y vale menos 4, também chamado de ordenada. E esse ponto está no quarto quadrante. Agora nós temos algumas situações onde requer um pouco mais de atenção. Existem aqueles pontos que não pertencem a nenhum quadrante, pois eles estão justamente em cima dos eixos. Olha só essa situação aí na tela. Eu tenho aí um ponto em cima do eixo Y. Esse ponto eu vou chamar ele de ponto E de coordenada XY. E vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz com os pontos anteriores. Primeira coisa, vou puxar uma linha dele em direção ao eixo X para achar a coordenada X. Quando eu olho para o meu ponto, essa linha já até existe. Ela está de vermelha. É o próprio eixo Y. E ela está na direção do zero. Isso significa que toda vez que eu tiver um ponto em cima do Y, o X vai ser zero. Vou colocar aí na tela. Ok? Agora eu vou tentar encontrar o valor do y. Para isso, nós puxamos uma reta do ponto que vai em direção ao y. Só que nessa situação não dá para fazer isso, porque o ponto já está justamente em cima do eixo. Então, basta você ver em qual altura que esse ponto está. Nessa situação, ele está ali na altura do 3. Então, significa que o y vai ser o quê? Vai ser 3. Vamos fazer outra situação parecida, só que agora vai estar em cima do eixo X. Novamente, quando eu tento pegar esse ponto, que eu vou chamar de ponto F, de coordenada XY, e fazer a mesma coisa que eu fiz com os outros pontos, eu não consigo, né? Olha, se eu pego o ponto, tem como eu traçar uma reta do ponto até X? Não. Por quê? Porque esse ponto já está em cima do x. Então, eu vou verificar em que altura que esse ponto está. Ele está na altura do 4. Então, o que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou colocar aí o 4. Já resolvi o x. Agora, eu vou ver o y. Se eu pegar esse ponto e tentar puxar uma reta daí em direção ao y, eu vou verificar que essa reta já até existe. É o próprio eixo X. E ela está na direção do zero, na direção da origem. Então, isso significa que toda vez que eu tiver um ponto em cima do eixo X, o y vai ser zero. E toda vez que eu tiver um ponto em cima do eixo Y, o x vai ser zero. Tranquilão?
Chegamos ao final de mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê um like, um comentário e compartilhe, para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas, ok? Bons estudos a todos e até a nossa próxima aula!